Uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Está lá em Mateus 16, 13 a 19. Mateus 16, 13 até 19. Eu tenho que esperar abrir, né? Não tem o telão aqui atrás, né? Para vocês olharem. Mateus 16, 13 a 19 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E aqui, irmãos, Jesus agora andando com os discípulos, diz a palavra, pelo lado de Cesareia, ele levanta um questionamento para os discípulos. E a pergunta dele é, quem vocês dizem que eu sou? E aí alguns começam a dizer, olha, estão falando isso, estão falando aquilo, mas ele insiste novamente e pergunta para eles diretamente, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Parece que Jesus queria levar os discípulos agora a uma nova revelação daquilo que eles vinham vivendo, das experiências que estavam tendo com Jesus, e Jesus queria levar eles agora a uma profundidade maior de entenderem o que ele era realmente e o que ele veio fazer. E é interessante, irmãos, que também na nossa vida, se não houver uma verdadeira revelação ao meu coração e ao teu coração de quem é Jesus, a gente pode ter muito conhecimento dele, a gente pode conhecer muito aquilo que Jesus ensinou, como alguns, que são até ateus, e falam dos ensinos de Jesus, e declaram que são bons ensinos, e Jesus como mestre foi muito bom, mas ainda assim, para saber que ele é o Cristo, para saber que ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, precisa haver uma revelação. E quando então Pedro se levanta e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus olha para ele e diz assim, verdade, Pedro, mas isso foi o Senhor, foi o Pai, quem te revelou. Irmãos, talvez um dos momentos assim extremamente interessantes, porque agora começa a cair a ficha no coração dos discípulos de quem era realmente Jesus e o que ele realmente veio fazer. Essa é uma realidade que eu e você precisamos, primeiro que nós já recebemos. Se você hoje serve ao Senhor e entregou a sua vida, porque foi o Pai quem revelou para você. Não foi, lógico, não foi um convencimento humano, mas foi algo que veio do céu para a tua vida e a minha vida. Foi algo que o Senhor nos deu. E hoje, independente de circunstâncias, e alguns às vezes que se afastam às vezes da palavra de Deus, e eu tenho muita dificuldade em crer que eles somente estão afastados por situações humanas. Lá no fundo, eu acho que ainda não houve uma revelação de quem é Jesus. Eu não estou falando quando a pessoa troca de igreja, não é isso. Eu estou falando daqueles que se afastam do Senhor. Isso é na minha concepção. Eu acho que ainda não entenderam, não receberam uma revelação de quem é Jesus na vida deles. Porque quem recebeu essa revelação vive querendo experimentar cada dia mais desse amor e do cuidado que o Senhor tem nas nossas vidas. Só estou aqui falando do texto, do que ele falou. E aí, a história continua, e o Senhor então fala com Pedro, diz para ele que agora, a partir de agora, ele é
é pedra, é alguém que vai ser firme. E aí o Senhor usa uma expressão, né, que a própria Igreja Católica acabou tomando de uma forma um pouco aí, né, não vou dizer que está errado, mas um pouco, né, fora do centro ou da vontade, quando diz sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja. Jesus ali está falando dele, porque ele é a pedra angular, né? E a Igreja Católica aí acabou colocando Pedro, né, como primeiro, e a igreja se levantaria sobre ele. Há muita discussão teológica sobre isso, mas o que Jesus está falando é dele, é ele quem é a pedra, é ele que é em cima daquilo que ele é, que será edificada a igreja, né? A revelação foi dada, agora Jesus dá algumas afirmações para esta igreja. E eu queria falar um pouquinho dessas afirmações que ele coloca para a sua igreja, que sou eu e é você. Sim ou não? Sim ou não? Somos a igreja. Somos a igreja. E Jesus fala aqui duas coisas muito importantes. E a partir dela eu quero lhes falar 4 coisas que o Senhor identifica e diz dessa igreja. A primeira coisa que ele fala, logo ali no versículo, está nos últimos versículos ali, né? Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, isso é uma promessa do Senhor. É uma promessa que foi dada a mim e a você, que as portas do inferno não se levantam, não prevalecem contra a nossa vida. Quando nós, como igreja, e nós individualmente, entendendo ser igreja, começamos a nos posicionar naquilo que nós temos vivido. E hoje, irmãos, nós temos vivido uma realidade, eu não falo de nós, denominação, mas falo da realidade da igreja, principalmente no Brasil e fora dele também. Irmãos, onde a igreja está acanhada, onde a igreja está meio com medo, onde a igreja parece que tem medo hoje da sociedade, ela tem medo hoje do inferno. E eu aqui não quero falar de questão política, mas irmãos, muitas vezes a gente como igreja, nós como igreja não temos nos posicionado. E a palavra e a garantia de Jesus é que ele diz: o inferno não prevalece contra ela. Você e eu já recebemos a vitória do Senhor contra o inferno. Consegue entender a grandiosidade disso? Você consegue entender o tamanho do que Jesus está falando aqui? Nada. Quando o Senhor escreve isso em Romanos, diz: nem principado, nem potestade, nada nos separa do amor de Deus. Mas muitas vezes a igreja de Jesus e nós individualmente, a gente fica meio acanhado. É assim mesmo. Eu preciso passar por essa luta. O Senhor está me treinando. Eu sei que o Senhor usa, às vezes, o próprio inferno para nos moldar segundo a vontade dEle. Mas, irmãos, às vezes tem muito mais dentro de nós o temor e o medo das situações do que o próprio levante do diabo contra nós. Jesus diz: as portas do inferno não vão prevalecer. Não existe nada, irmãos, nesta terra que possa te impedir de ser cumprido, ou te impedir de viver o propósito de Deus, ou ser cumprida na tua vida o propósito que o Senhor tem. Nada. Mas quando a gente se acanha, a gente começa então, estou passando por essa luta. O Senhor está vendo? Sim, Ele está vendo, mas o que você tem feito? De que forma você tem se posicionado nas situações que você, na tua vida e na tua casa, tem vivido? Como você tem se posicionado? Ai de mim. Eu já preguei usando aquele exemplo daquela raposinha, né? Ó vida, ó azar. Né? Como é que era o nome? Ripiardo. Como é que ele falava? Ó azar, ó céus, ó vida, ó azar. Irmãos, e continua vivendo dessa forma.
E esquece que quando Jesus traz a revelação de quem Ele é para os discípulos e para a igreja, Ele diz assim: olha, nada vai prevalecer contra vocês. Nada. Ah, eu estou doente. Eu vou continuar doente. De que forma você se posiciona nas lutas e na adversidade que se levanta na tua vida? É uma promessa de Jesus. Promessa. E o Paulo lembra isso, como eu citei: nada vai separar. Nada nos tira debaixo do amor e do cuidado do nosso Deus. Nada. Só nós mesmos. Só se a gente quiser. Ou só se a gente se deixar levar para a realidade que muitas vezes o mundo vai vivendo, onde a gente tem que aceitar tudo, precisamos concordar com tudo, porque senão, a gente pode ser até preso hoje, com o pastor, falar coisas que não deve falar. Se negar a fazer um casamento homossexual, pode ser preso. Irmãos, o mundo caminha para aquilo que o diabo preparou para o final. Gerar um afastamento completo da presença do Pai para que ele leve mais pessoas junto com ele. Isso é o propósito dele. E nós, muitas vezes, como igreja e até sociedade, nós acabamos não nos posicionando. Eu não estou dizendo, falei de novo, vou repetir de novo, para que você não jegue tudo. Não estou falando aqui de se posicionar politicamente, não é nada disso. É nós, irmãos, com nós mesmos. Nós, na nossa vida. Essa semana eu vi um post que eu fiquei indignado, irmãos. Postei até uns pastores lá, falando do livro que foi enviado agora para os adolescentes na escola. Linguagens extremamente pornográficas, dando nome, falando o que é. Meu Deus! Ensinado para os nossos alunos nas nossas escolas. E a gente vai, então, é assim mesmo. A gente tem que passar por isso. Irmãos, nós não precisamos passar. Eu não estou convocando ninguém aqui para ir, se rebelar na frente da prefeitura, das escolas. Não é isso. Mas de que forma nós, como igreja, onde há uma promessa do Senhor, dada por Ele, que nada vai prevalecer contra nós, o que nós estamos fazendo? Ou melhor, de que forma eu tenho me colocado diante do meu Senhor, clamando por isso. Irmãos, quando eu vi esse post, me deu uma angústia, me deu uma tristeza dentro de mim. Esse Senhor, o que nós estamos fazendo? Sabe que um dos nossos sonhos, irmão? Em nome de Jesus, você vai estar conosco nesse sonho. Nós vamos fazer uma escola, irmãos. Nós um dia vamos ter uma escola por princípios. Eu não ouvi nenhum amém, irmão. Nem glória a Deus, irmão. Irmãos, nós vamos construir uma escola para dar aula para alunos, irmãos, conforme a palavra de Deus. Glória a Deus. Por quê? Temos que nos posicionar. Vamos brigar com todo mundo? Não vamos. Mas o que nós podemos fazer? De que forma a gente pode mudar a história de nossas crianças, por exemplo, hoje? E assim diversas áreas. Eu dizia sempre assim, Você sabe que a minha mãe gosta de de expulsar um capetinha, Todo mundo conhece, E aí eu dizia sempre para ela assim: mãe, hoje o diabo está aí. Está aí. E o nosso papel é realmente botar ele para morrer. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso desafio. Assim, mas o maior problema hoje da igreja é que ela não é a presença do diabo, mas sim a ausência de Deus. Porque onde o Senhor está, o diabo não pode ficar. Ele não pode ficar. Mas às vezes nós mesmos não temos levado a presença do Senhor, às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família maior. Não, se tiver demônio lá, não vai poder ficar, não entra. Não entra. Lembro de uma história que me marcou muito no passado, o pastor Davi, da Igreja Batista, ajudou muito o pastor Luiz a entender um pouquinho,
Ele era exorcista, né, da Igreja Batista, né? A Igreja Batista tradicional tem alguns exorcistas, né? E ele uma vez contando história, assim, eu estava junto. Ele diz assim, que o diabo não pode tocar. E ele dizendo assim, eu creio nisso, que o diabo não toca. Um dia ele foi chamado para expulsar um demônio de uma garotinha. E ela estava dentro do quarto dela. E quando ele abriu a porta, o demônio, né, que a garotinha olhou para ele assim, disse assim, eu não posso te tocar. Mas que eu posso jogar as coisas, eu posso, né? Ele meteu uma vazada nele. Né? Irmãos, o diabo sabe que ele não nos toca. Ele sabe. Não vai ficar, nunca vai expulsar demônio de olho fechado, né? Não faça isso em nome de Jesus. Fica de olho aberto, tá? Mas as portas do inferno não prevalecem. Não prevalecem. Olha para o irmão do lado, sei que vocês não gostam que a gente faz isso, mas o pastor gosta de fazer. Olha para o irmão do lado e assim, fala assim, as portas do inferno não prevalecem contra a tua vida. Você é mais que vencedor. Amém, irmão? Primeira coisa. Olha o que diz, continua na primeira ainda. Olha o que diz 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Irmãos, eu não sou dessa teologia onde diz assim, você tem que declarar para que Deus aconteça. Irmãos, mas a Bíblia diz que eu tenho que falar. Se você continuar falando que está doente, você vai continuar doente. Se você continuar falando que você está passando apertado financeiramente, você vai continuar passando apertado financeiramente. Há poder naquilo que nós falamos. Então começa a observar o teu linguajar. Porque se você começar, ó céus, ó vida, ó azar, vai continuar tendo azar. Vai continuar sofrendo. Mas se você começar a dizer assim como Davi, eu com meu Deus eu salto muralha. Eu com meu Deus eu sou mais que vencedor. Nada me afasta do amor do meu Deus. Comece a declarar, irmãos. Comece a declarar isso na tua vida. 2 semanas atrás, nós estávamos lá no Paulista, o pastor Luiz trouxe uma palavra falando da mulher com hemorragia. E aí ele diz assim, que a primeira coisa que ela fez, ela declarou. Ela disse, se eu só tocar nas vestes dele, eu serei curada. Começa a declarar na tua vida o poder de Deus. Começa a declarar a promessa do Senhor na tua vida. Irmãos, eu falo isso sempre, mas eu tenho algumas promessas na minha vida que eu não sei ainda quando vai acontecer. Mas eu de vez em quando em oração eu lembro a Deus. O Senhor, lembra, ó, o Senhor falou isso. Não vi ainda. Estou só na expectativa. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Primeira coisa então, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja e nem contra a tua vida. Segunda coisa, ele diz ali, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Alguém tem um molho de chave aqui de casa? Só para me ajudar aqui. É que eu só tenho a chave do carro. E tem algumas chaves aí. Faça favor, Cássio, traz até aqui. Tem a chave da tua casa aí? Tem. E isso? É a primeira. Não. Depois eu devolvo, tá, Cássio? Tá bom. A Cássia me dá esse molho de chaves aqui. E tem a chave da casa dela e tem um monte de chave aqui que eu não sei tudo o que é. O que ela está me dando? O quê? Primeiro ela confia em mim. Mas Jesus já disse que Ele confia, porque Ele deu. Então está dado. Mas o que isso representa para mim?
Eu tenho liberdade. Na onde? Na casa dela. Eu posso entrar, posso sentar no sofá, posso ir na geladeira, gordinho tinha que falar de comida, posso ir na geladeira, na despensa, posso mexer no que eu quiser na tua casa, sim ou não? Eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Foi dada a mim. Como disse, primeiro, a pessoa, para dar a chave da sua casa, ela confia na pessoa. Ou senão ela entra, né? E depois só avisa que entrou. Né, Ricardo? Ricardo, esses dias não tinha ninguém lá em casa. Os cachorros conhecem ele, né? Então, não avisando nada, né? Ele entrou, atravessou, passou o portão, foi no fundo, pegou a minha furadeira, que ele estava precisando, levou para a casa dele. E hoje ele me lembrou, passou a furadeira, está lá, eu estou usando ainda, tá? Se precisar me fala. Não é isso que a palavra do Senhor ensina. O Senhor ensina que ele deu. Não é isso que ele fez. Não. Só a vida depois achou que ninguém lá, eu peguei a furadeira. Tá bom, glória a Deus. A chave me dá direito e acesso a tudo aquilo que eu quiser. E Jesus está dizendo assim: eu batei as chaves do reino dos céus. Você tem livre acesso a tudo que tem no reino. Uau! Deus te deu, irmãos. A Bíblia cita algumas chaves, né? Assim, eu não posso citar tudo aqui contigo, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, e usa isso como exemplo. Olha o que diz Isaías 22, 22. Fala assim, ó. (22, 22) diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Ele está falando aqui para o, se eu não me engano aqui, né, o Eliaquim, né, que é colocado ali como rei, e que é colocado como aquele que iria governar, o filho de Uquias. Porei sobre ti a chave de Davi. Fecha e abre a hora que tu quiser. Lá em Lucas, deixa eu ver aqui o texto. Lucas 11:52, Jesus fazendo uma crítica aqui aos mestres, ele diz assim, Lucas 11:52, ele diz assim: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes o que estavam entrando. Quem tem chave agora tem poder. Quem tem chave decide. Quem tem chave, né, pode realizar, fechar, abrir, ele pode fazer o que ele quiser. Só que novamente, irmãos, muitas vezes nós como igreja, a gente não tem usado essas chaves. E a gente, como eu falei antes, não se posiciona entendendo o que nos foi dado. O Senhor Jesus está dizendo, entenda o tamanho disso. O Senhor Jesus está dizendo assim: deite as chaves do reino. Você decide o que você faz. Uau! Eu não sei para você, irmão, mas isso para mim é tremendo. Isso para mim é tremendo. Quando eu começo a entender, e eu sei que eu não entendi tudo ainda, mas quando eu começo a entender a autoridade que me foi dada como um filho de Deus. O pastor está falando da igreja, não? Ele disse que nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E nós muitas vezes, como eu falei, usando a primeira palavra, com medo das portas do inferno, a gente se esquece rapidamente que a chave está nas nossas mãos. E eu decido o que eu faço ou não, nas minhas mãos. Precisamos perder o nosso, entre aspas, né, acanhamento. Quem fica na casa tem acesso a tudo que ela tem lá.
você tem livre acesso ao reino de Deus. Então, isso é muito grande e muito poderoso. A pergunta é: que forma eu tenho utilizado isso? De que forma eu tenho me posicionado em relação a essas chaves que já foram me dadas? Terceira coisa que eu quero lhe falar: o próprio Jesus ali diz: quem tem as chaves pode abrir e fechar, ligar e desligar. Com as chaves você abre as portas da cura, da salvação, da esperança, do ânimo, e aí a gente pode citar um monte de coisa. Primeiro para a tua vida, para aquilo que você está vivendo. Quantas vezes você, no seu desânimo, esqueceu que você tem a chave do ânimo? E você pode lá abrir. Quantas vezes você, na tua tristeza, esqueceu que você tem a chave da alegria? E você pode abrir. Quantas vezes na tua doença, você esqueceu que você tem a chave da cura? E você pode abrir. Mas se ficar ali, então, ai de mim, Senhor, envia alguém para abrir a porta da cura na minha vida. Você já tem a chave. É você que tem que abrir a porta. Deus pode usar outro que tem a chave da cura? Pode. Não tem problema. Mas a gente se esquece que nós temos. E às vezes, irmãos, a gente não batalha o suficiente. Ou, no quarto ponto eu quero falar disso, ou a gente não busca revelação suficiente para abrir a porta certa. E aí começa a dificuldade. A segunda coisa que nos dá direito em relação à chave, eu quero ler contigo esse texto, né? 1 Pedro 4,10, ele diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A chave, em primeiro lugar, serve para a tua vida. E, em segundo lugar, serve para a vida dos outros. Como eu falei antes, Deus pode te usar de uma forma poderosa para se tornar um bom despenseiro. Despenseiro é aquele que cuida da despensa, onde está tudo lá dentro. E o Senhor aqui, né, usando o texto aqui, vai dizer assim: serve uns aos outros como um bom despenseiro. A tua chave lhe dá direito de ir na despensa buscar aquilo que o outro precisa. A tua chave lhe dá direito para ser bênção na vida do outro. Porque talvez o outro ainda não entendeu toda a revelação, ainda não entende o que é ter uma chave, a autoridade da chave, e agora então você pode se tornar alguém que abre portas ou fecha portas na vida de pessoas. Você já parou para pensar nisso, que a tua oração muda a vida de pessoas? A tua oração muda a história de pessoas. A tua oração muda a história de famílias, de cidades, de estado, de país, por causa da tua oração, ou melhor dizendo, por causa da chave que você tem. Irmãos, o que eu estou falando para vocês não quer dizer que eu tenha vivido isso na plenitude, mas eu tenho me esforçado, tentar entender o que vai além. Lógico, irmãos, importante conhecimento, nós temos conhecimento da palavra de Deus, vivemos aquilo que a palavra de Deus ensina, irmãos. Isso é um desafio constante na minha vida, na tua vida. Todos os ensinos de Jesus, as direções dos apóstolos estavam dando, mas, irmãos, há mais homens e mulheres ousados diante de Deus, que entenderam que tem a chave do reino, vivem coisas extraordinárias da parte de Deus.
Isso tem a ver com a salvação? Não, nada a ver. Nada a ver. Talvez com o galardão, né? A gente vai abrir algumas portas para alguém que vai nos dar galardão depois. Mas fora isso, não. Não é salvação. Mas é viver uma vida nessa terra, realizando os propósitos que Deus tem. E quais são os propósitos do Senhor para nós? Jesus viveu. O que Jesus fazia? Curava enfermos, ressuscitava mortos, animava o pessoal, os irmãos, vamos lá, realizava um milagre. Pastor, era Jesus. Ele disse nesse texto que a mesma autoridade que está sobre ele, que é a pedra, foi dada a nós. Ó. Certo dia Jesus fala para os discípulos assim, ó, vocês estão impressionados com esses milagres? Vocês vão fazer coisa maior. Ó. A chave já foi dada. De que forma nós temos usado essa chave? E a quarta coisa, eu logo estou usando a chave aqui para aquele ar-condicionado voltar a funcionar. Jesus, põe energia naquele ar-condicionado. Aí está bom, né? Aí está fresquinho, né? Não está funcionando, está um calor aqui na frente. Quarta coisa que eu preciso falar contigo. Quantas chaves tem aqui? Algumas. Eu nem sei qual é a porta da chave, a chave da porta principal. E as outras, então, não sei se é porta de garagem, porta de despensa, porta do cofre. Hã? Da academia. Não, essa eu jogo fora. Tira daqui, não precisa. Aquele mais precisa. Dá a chave para ele. Irmãos, assim também somos nós. O Senhor nos dá as chaves. Agora eu preciso descobrir o que elas abrem e o que elas fecham. Abre comigo lá em Efésios 1, 15 a 23. Efésios 1, 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para o ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, quando o apóstolo Paulo aqui escreve, ele começa a falar que a oração dele é uma única coisa, para uma única coisa. Ele termina dizendo assim: olha, não se esqueçam
O Senhor deu, eu vou de trás para frente, o Senhor deu à igreja toda a autoridade e todo o poder. Bom, legal. E aí ele diz que no 21, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir no presente século. Não há autoridade maior do que o nome de Jesus que foi dado à igreja. Aí ele diz, no 20, né? Estou indo de trás para frente. Aí ele diz assim: esse poder é tanto que ressuscitou o próprio Jesus dos mortos. Aí ele fala da grandeza, a suprema grandeza do poder, com aquilo que nós cremos. Daquilo que nós cremos, segundo a eficácia do seu poder. Aí, no 17 e 18, ele diz assim: eu oro a Deus para que o Senhor vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu quero traduzir isso aqui agora para Chaves. O que o Senhor está dizendo assim? Olha, lhes foi dado um poder, lhes foi dado autoridade, lhes foi dado chaves, que abrem as portas para vocês e para os outros. Isso lhes foi dado. Agora, você e eu precisamos da revelação, da iluminação dos olhos, para sabermos que porta abrir ou que porta fechar. Esse negócio é fantástico. O Senhor está dizendo assim: eu já lhe dei tudo que você precisa, mas há um detalhe. Como eu disse, eu posso perder muito tempo fazendo tentativas de descobrir qual é a chave. Aqui são poucas, eu não ia perder tanto tempo, né, Cássio? Algumas talvez eu não ia encontrar. Do cofre, por exemplo, eu não ia achar. Tem muito dinheiro guardado lá. Mas eu posso muito bem chegar para Cássia e perguntar: Cássia, qual é a chave da porta de entrada? Qual é a chave da dispensa? Qual é a chave da academia? Porque ela é a dona. Ela sabe. O que o Paulo está dizendo aqui, olha, a minha oração por vocês é que o Senhor ilumine os olhos para vocês entenderem o chamamento e a revelação daquilo que Deus preparou para vocês. Irmãos, e aí não há outro lugar. Irmãos, esses pastores na igreja só falam de andar com Deus, intimidade, só falam de buscar a presença dele. Irmãos, não dá para viver de outra forma nessa terra. Lembre-se disso. Não dá para viver uma vida estando longe do Senhor. Por quê? Porque a autoridade já foi lhe dada, e essa autoridade é revelada e confirmada diante do Senhor. Não há outro lugar. Irmãos, não seja alguém que só busca interesse, não busca só de vez em quando, uma vez por semana, para ouvir o que Deus tem para falar. Talvez hoje você está recebendo uma revelação de que há uma chave na tua mão. Não pare por aí. Vai descobrir diante do teu Deus, do teu Senhor, para que serve as chaves que Ele lhe deu. Vá atrás. Irmãos, não há... como é que eu vou dizer? Vamos falar de prazer aqui, mas não tem melhor lugar para se estar. Quando você, diante do Senhor, irmãos, lendo algo, buscando algo, orando por algo, e aí o Senhor amorosamente diz assim: meu filho é assim, minha filha é dessa forma, vai por aqui. Irmãos, às vezes a igreja ela está tão preocupada com tantas coisas, não é como diz a história de Maria e Marta, está correndo com tantas coisas e esquece que o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus, porque é lá que Deus nos mostra para que servem as chaves que nós temos. É lá que a gente aprende com Jesus se a gente deve abrir ou fechar. Você sabe, né, irmãos, que a gente tem autoridade para os dois. Às vezes tem crente que fecha o que não devia fechar.
e abre o que não devia abrir. E não percebe isso na sua própria vida. Não percebe. Por quê? Porque tem autoridade. Lembra? Eu falei antes o exemplo básico da fala. Às vezes a gente está abrindo portas na nossa vida com aquilo que nós estamos falando. E não percebe que isso é uma chave que foi dada por Deus na nossa vida de autoridade, que a gente abre e fecha aquilo que a gente fala. Mas é na intimidade, na revelação, não há outro lugar. Não há outro lugar. Mas o que eu queria falar para vocês nessa manhã: não viva acanhado de forma alguma. Não se deixe abater pelas situações da tua vida. Não se deixe. Tinha um hino no tempo de jovens, né? 2, 3 anos atrás, médio, lembra isso? Não é que a gente cantava assim: não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Só eu conheço isso. Jesus, Deus é castelo. Esse alguém conhece, né? Vamos tentar um mais antigo, 1500. Sabe, irmãos, a gente vai se deixando acuar por situações que vão nos tirando daquilo que a gente sonha e espera. E a gente vai se acanhando. O que eu quero dizer para você hoje: não se acanhe. Mostrei para você biblicamente que o Senhor disse que Ele não permite, primeiro, que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja dele, contra a tua vida, contra a tua casa. Não prevalecem. Não prevalecem. Se levanta com autoridade e se posiciona. Ao se posicionar, lembre-se que Deus, a partir de Jesus, já lhe deu a chave. Você tem a chave. Agora, se você quer ir mais além com todas as chaves que Deus lhe deu, vá buscar nele a revelação. Para que serve a tua chave? Ou se você está precisando de uma chave, que você está vendo que é uma necessidade, fale diante dele: Senhor, procurei aqui no meu molho de chaves e eu não estou vendo essa. Eu disse que a todo reino, tudo que é nos céus, foi dado a mim e a você. Tudo foi dado a mim e a você. Irmãos, a gente precisa exercer isto com autoridade. Lógico, isso é fé, não estou falando de fé aqui. Mas você e eu precisamos exercê-la sem medo. Seja ousado, seja intrépido. Sabe, não se acomode, não se acovarde diante de circunstâncias, mas seja intrépido. E saiba que a autoridade já foi dada. Foi dada. Descubra no Senhor que porta elas abrem, ou para que serve. Mas comece a exercer a teu favor e a favor do outro como um bom dispenseiro. Utiliza sem medo. Não é, irmãos? Eu falava com um irmão, eu não sei o que a gente estava conversando, não é mais. Converso com tanta gente, não sei o que a gente estava conversando. E aí eu falei assim: querido, ou a pessoa falou, né, pastor, era tão bom, né, a época que a gente ia no hospital, orar com os enfermos. Não, vamos fazer esse negócio acontecer. Vamos criar um ministério de oração no hospital. Vamos. Seja ousado. Ora com o enfermo lá, bota a mão, declara a cura do Senhor na vida do enfermo. Eu acho que foi o pessoal da conexão que a gente estava conversando um pouco sobre isso. Vamos fazer um monte de ministério na igreja, irmão, e eu sou prontinho para isso, hein? Eu não tenho ideia, eu gosto desse negócio. Vamos fazer um ministério de ajudar as irmãs que estão doentes. As irmãs que vão lavar a casa das irmãs lá e limpar a casa quando a irmã fica doente. Vamos embora. Toda a autoridade nos foi dada. Toda. Vou lembrar você. A Cássia me deu autoridade na casa dela.
faço o que eu quiser. Até acabar o culto, porque eu vou ter que devolver a chave. Foi isso que o Pai fez comigo e contigo. Ele deu a chave. Faz o que quiser, se é que você me entende. Faz o que quiser, mas se mexe. Não fica parado esperando cair do céu. Não faça isso. Se move. Vai na direção do propósito, se move. Porque Ele, com o seu infinito poder, como nós vemos ali que Paulo escreve, o poder que ressuscitou o Filho está à minha e à tua disposição. O poder que ressuscitou o Filho está à nossa disposição. E as chaves já nos foram dadas. Amém, igreja? Amém? Amém mesmo? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Você tem a chave. Aprenda diante do Senhor do que abrir e do que fechar. Onde abrir, onde fechar. Porque Ele vai lhe dar isso. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vou convidar o pessoal do louvor. Eu queria depois encerrar esse culto cantando o primeiro hino que nós cantamos. Hino de gratidão ao Senhor. Pense um pouquinho em situações da tua vida onde talvez você recuou. Mas não pense para gerar culpa no teu próprio coração. Não é isso que eu vim falar nessa manhã. Não quero falar de passado, mas eu quero falar contigo do futuro. Lembrar a você que um dia, quando o Senhor se revela na plenitude aos discípulos, lembrando a eles que Ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Ele ali disse que Ele, a partir dele, será edificada a igreja. E aí Ele lembra que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ai, irmãos, foi nos dado tanto, sem merecermos nada. 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 Nada no céu, na terra, debaixo da terra. Nada. Nada vai nos impedir de viver aquilo que o Senhor preparou para vivermos. Ele continua dizendo ali aos discípulos que seria dado a esta igreja as chaves do reino dos céus. E essas chaves nos dariam o direito de ligar, desligar, abrir ou fechar. Essas chaves foram dadas a mim e a você. Você pode abrir ou fechar situações na tua vida. Você pode ligar e desligar situações na tua vida. Mas depende de você. Depende de mim, não depende de ninguém. O apóstolo Paulo nos ensina que há um lugar onde ali aprendemos como agir com as chaves que temos. Há uma revelação reservada a mim e a você, que não é para o irmão, para a irmã, não é para o pastor, para a pastora. É individual. É individual.
Por isso o apóstolo Paulo ora clamando: eu rogo a Deus que Ele abra os olhos do teu coração, para que eu e você possamos entender. A oração do Paulo a nosso favor é essa. Ele quer que nós venhamos a entender, primeiro, a autoridade que nos foi dada, o poder que ressuscitou Jesus, mas ao mesmo tempo a forma de exercer esse poder. A forma de exercer esse poder. Senhor, nessa manhã, mais uma vez estamos aqui com teus filhos reunidos nesse lugar. Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor, para cada um de nós nessa manhã. Senhor, eu peço a Ti que Tu reveles elas ao coração de cada um de nós. Senhor, Tu tragas entendimento por meio do Teu Espírito, não por meio, Senhor, daquilo que eu falei, mas, Senhor, que haja uma revelação. Senhor, eu faço aqui a oração do Paulo. Senhor, que Tu abras e ilumine os olhos do nosso coração para entendermos, Deus, aquilo que Tu queres falar para cada um de nós. Pai, ajuda-nos, Senhor, a não sermos tímidos diante daquilo que foi nos dado. Ajuda-nos, Senhor, a não temermos situações ao nosso derredor, Pai, e as situações que nós mesmos vamos vivendo. Senhor, não permite isso, mas pelo contrário, Senhor, transforma isso na nossa vida e dá-nos, Senhor, uma ousadia, Senhor, que vem do alto. Dá-nos, Senhor, uma intrepidez que vem do alto na nossa vida, na nossa casa, para que possamos, Deus, dar passos em fé, na certeza daquilo que Tu irás realizar, Pai. Senhor, como nós falamos aqui, nós não somos dignos, Senhor, nem merecedores de nada, mas por causa do Teu amor, Senhor, assim foi nos dado. E queremos, Senhor, exercer essa autoridade em conformidade com aquilo que Tu tens preparado, Pai, para as nossas vidas, com aquilo que a Tua palavra nos ensina, com a direção, Senhor, que é dada por meio da Tua palavra e também pela revelação do Teu Espírito, Pai. Por isso, Senhor, nós nos sujeitamos a Ti cada dia mais e queremos rogar a Ti que Tu nos dê exercermos, Pai, essa autoridade. Senhor, que comecemos dentro de nossa casa, Senhor, com a nossa vida, Senhor, com a nossa família menor. Dá-nos, Senhor, exercê-la dia após dia, relembrando, Senhor, e lembrando sempre que as chaves já foram dadas. E dessa forma, Deus, queremos caminhar para o louvor do Teu santo e eterno nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse amor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade e pelo Teu cuidado, Deus.